Apocalipse, capítulo 11, verso 19, só para a gente terminar ele aí. E no verso 19 a gente viu, Apocalipse 11, 19, né? Aliás, 12, 1, né? Desculpa, 12, 1. Isso, é o grande sinal do céu, saber uma mulher vestida de sol, e falando sobre Israel, debaixo de seus pés uma coroa de estrelas, falando dos filhos, né, descendentes, aí as tribos de Israel, desde de Ruben até Benjamim, os 12 filhos de Jacó, e na cabeça, né? E aí, só o Salmo 19, vamos lá para Salmo 19, Salmos capítulo 19, falando ainda sobre o sol, o capítulo, verso 1, isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia suas obras, das suas mãos. Uma referência aí, Romanos capítulo 1, falando sobre o Senhor, né? Um dia discurso, outro dia, né? A natureza proclama o Senhor, e uma noite revela o conhecimento, a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz aí, a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, há uma referência a Jesus, né? Se regozija como herói, percorreu o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, aí continua, né? Ah, e até a outra vai ser percurso, e nada refoge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sua sabedoria, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aí continua aí. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel, é, ao destilar dos fatos. E aí ele vai continuando, falando sobre a referência aí, da sabedoria, Provérbios vai falar muito disso, tudo referente a Jesus, né? João, Evangelho de João vai falar, né? O verbo se fez carne, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou, tabernaculou, né? Entre nós. Vamos para Malaquias 4:2. Aliás, pode deixar lá, vamos para Gênesis 37:9. Pode, Gênesis 37:9. Vamos lá, as 12 estrelas aí. Ah, teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também. Quando José teve o sonho, eu falei isso ontem, né, mas aí só para colocar o texto, também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Né, as estrelas aí, as 12 estrelas aí. Miqueias capítulo 5, agora vamos lá para Miqueias capítulo 5, verso 2 e 3. Miqueias capítulo 5, o verso 2 e 3. Ele vai dizer assim, ó: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Desde uma promessa, né? Uma citação lá de Gênesis 39, desde os dias da eternidade, até antes. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dor estiver dado à luz, falando sobre Jerusalém, dando a luz a Jesus, né? Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, né? E aí ele vai falar sobre o tipo de governo que é o de Jesus. Vamos para Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6.
né, a profecia ainda do parto aí de Jesus, capítulo 9, no capítulo 9, verso 6. E porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo a justiça, desde agora e para sempre. Amém, né? Ainda em Isaías 7,14, aproveitar, capítulo 7, verso 14 de Isaías, capítulo 7, verso 14. É, aí a palavra do Senhor ainda, olha só, portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria, uma virgem, uma adolescente, teve um filho do Espírito Santo. E aí a gente entende, a gente falou, né? Porque Jesus não tinha pecado porque não vem da descendência do homem, né? Não vem da linhagem de Adão, ele vem da linhagem de Deus, do Espírito Santo. A semente colocada em Maria foi do Espírito Santo, uma semente pura, sem ser contaminada. Todos nós somos descendentes de Adão, ou seja, o pecado reina em nós porque a semente nossa está contaminada, né? Quem passa o pecado para outra geração é o homem, né? Não tem como, e por mais que a tecnologia invente aí e faça, né, não tem como não ter é, a semente do homem, que é o sêmen, né, que contamina, que passa aí. A mulher ela tem um outro papel, né, ela tem um óvulo, a gente falou sobre isso aí, por isso que Jesus não tem pecado. Mas vamos lá, ainda em Romanos, capítulo, da, Hebreus 7,14. Vamos para Hebreus 7,14. Mas aí são vários textos. Romanos 9, Miqueias 5, Isaías 9. Mas aí era o capítulo inteiro. Vamos só ler Hebreus 7,14. 7, verso 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Ou seja, para ser sacerdote tinha que ser levita, da descendência de Levi, que no caso aí não é Jesus que veio da descendência de Judá por parte de Maria. José também era de Judá, mas ele não como pai adotivo, né? A semente não é dele, mas a origem como é que vou dizer? A origem familiar é de Judá, é de Davi, mas a semente é divina. É importante isso, porque quando você olhar, existem duas genealogias. Quando a gente pega Mateus, que Mateus vai mostrar Jesus como rei, o sacerdote, e se a gente pegar lá, ó, deixa eu só abrir aqui, Mateus capítulo 1, quando a gente pega Mateus capítulo 1, o que vai acontecer? Na descendência aí, legal que a gente vai ver na descendência 5 mulheres, né? A primeira mulher que aparece é Tamar, que era a nora de Judá, ou seja, Tamar ela vai casar com 2 filhos de Judá e os dois morrem, né? E aí ela se finge de prostituta e aí nasce, né, Pérez, e aí dessa linhagem depois vai indo.
Aí eu tenho Raabe, que é uma prostituta, né, que ela estava em Jericó, que ela vai casar com Salmão, né, e aí ela tem Boaz e vai vir Jessé. E depois eu tenho o verso 5, né, tô falando do verso 5, ainda tem o Ruth, que era moabita, né, e aí ela vai voltar para, ela vem para Israel e aí ela casa, né, com Boaz. E depois eu tenho aí, né, a Batseba, que é ela é esposa de Urias, acabou adulterando com Davi, e aí nasce Salomão. Aí de Salomão ele vai indo a linhagem aí, olha só, até o verso 16. Quando chega no verso 16, olha só, aparece aí, olha só, e Jacó gerou José, marido de Maria. Olha só. Então, no verso 16, de Salomão veio José. Quando nós chegamos agora em Lucas, pega Lucas aí, é o outro evangelho que mostra a humanidade de Jesus. Né? Por que, que mostra a humanidade? Porque essa, a primeira que nós lemos, vai até Davi. Essa aqui, que mostra a realeza de Jesus. No capítulo 3 de Lucas, capítulo 3 de Lucas, olha só. Aí ele vai, a linhagem vai até Adão, até Deus, né? Filho de Adão, verso 38, até Deus. Mas ele começa falando de Jesus, e olha só, era como se cuidava, o verso 23, verso 23. Olha que legal. Era como se cuidava o filho de José, filho de Eli, filho de Matã. Aí parece assim, é, essa linhagem aqui é de Maria. E aí ela vai descendo, só que de vez de Salomão, ele vai ter a herança, o filho de Davi lá, é Natã. Vou só achar aqui, né, a, quando vai chegando aqui, mas Zorobabel, Josué, filho de... Ó, o verso 31. Isso aí, obrigado. Natã, filho de Davi. Diferente lá de Mateus, que era filho de Salomão, esse a descendência de Maria é de Natã. São os dois filhos de Davi. E Natã, lógico, é outra mãe. E aí a gente tem aí outro ramo, né? Vamos dizer assim, o ramo familiar. Mas isso é bem legal porque a gente vê aí essa questão do nascimento de Jesus, que vai mostrar aí Israel tendo Jesus, e aí ele continua, né? Vamos voltar lá a, em Apocalipse 12, verso 2 agora, né? O verso 2, que achando-se grávida, grita de dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aí ela estava atormentada ali. Vamos lá, Isaías. A gente já leu Isaías 9:6, Hebreus. Vamos ler o verso 3, que daí já, ainda de Apocalipse 12, o verso 3, e aí a gente chega no nosso figura aí. Viu-se também outro sinal do céu. Então, enquanto Israel estava dando a luz a Jesus, eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então vamos lá.
Êxodo 1, 15 e 22. Vamos lá, Êxodo 1, 15. Êxodo capítulo 1. O rei do Egito. Então, no Egito, eles tinham os deuses lá, entre os deuses lá, o símbolo a, dos deuses de uma divindade feminina no Egito era uma mulher. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra, a outra Pua, dizendo: quando servides de parteira às hebreias, examinai se for filho, homem, né, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou, porque era um negócio assim, não era, ele não queria passar por mal, né? O faraó, não vamos matar todo mundo, não. Nasce a criança, você pega ele, enforca e mata ela, né? Chamou os parteiros e disse: por que fizesse isso e deixasse viver os meninos? Aí elas tentaram, né, enrolar o faraó lá. Responderam as parteiras faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que chegue a parteira, já deram a luz a seus filhos. E lógico, aí já deu a luz, e aí já está no colo do pai. Como é que eu vou pegar a criança e falar que ela está morta? E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, lhe constituiu famílias. Essas parteiras aí parecia que eram estéreis, senão Deus não tinha colocado isso na Bíblia, né? Ou eram solteiras ali, alguma coisa Deus quer mostrar que elas não tinham como presente a fidelidade delas, elas ganharam o direito de ter uma família, né? Um presente. Talvez já fossem mulheres idosas e mesmo assim constituíram família. Então ordenou o faraó todo o povo, dizendo a todos os filhos que nascerem, os hebreus lançarem no Nilo, mas todas as filhas deixarem viver. Aí ele já se indignou e falou: agora vou matar mesmo. Não teve jeito aí. O que é isso aí? Vamos lá para Daniel capítulo 9, verso 11. Daniel 9, verso 11. Daniel 9. Ó, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu, e aí ele continua, o que se deu em Jerusalém. Essa fala é importante porque toda vez que a gente lê em Apocalipse, a gente vai ver que o que aconteceu, que vai acontecer, é algo inusitado, algo que jamais houve ou teve precedente na Terra, né? A Terra está a um passo, né, de ser implodida. Até o próprio secretário da ONU falou que a Terra chegou num ponto de ebulição. Não é mais nem de aquecimento global, é ebulição. A gente teve a COP30 e a gente vê que todo esse arranjo vai levar a Terra a sucumbir. E quem tiver nela vai sucumbir junto. Isso é fato. A humanidade ainda ela não entendeu que assim como Deus fez com o povo de Israel, e a gente já falou isso aí, por que que esse mal veio? Parece redundante falar isso de novo. Mas por que que Israel foi para o cativeiro 70 anos? A gente já falou. Foram 490 anos explorando a terra de maneira é, impensada, de maneira gananciosa
né? E aí eles só queriam ganhar, 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 ganhar. Não deixou a terra descansar, o ano sabático da terra lá. Por causa disso, a gente já viu em Jeremias, viu em Daniel, o cativeiro foi de 70 anos, pelo tempo que a terra deveria descansar. E ela descansou 70 anos. Ou seja, agora a terra já. Deus teve muita misericórdia. Gente, se a gente olhar o que a gente já destruiu, digo a gente porque infelizmente a gente está nesse caminho. Destruiu a terra, né? Só de pensar que existe uma ilha de lixo no Pacífico do tamanho de São Paulo, uma ilha flutuando no Pacífico. Imagine o tanto de lixo que a gente não produz, fora o resto que a gente não vê, né? E na ganância do homem, assim, a gente está destruindo e desmatando e vendo, e ninguém, não tem nada a ver com a ganância nossa, né? O consumismo. Então, assim como aconteceu em Israel, infelizmente, vai acontecer de uma proporção inimaginária, vai acontecer na tribulação. Vamos para Jeremias 30, verso 7? Jeremias 30, verso 7. Então, esse mal vai chegar, né? O dia da ira do Senhor. O verso 7 diz: Ai, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Deus vai ter misericórdia. A gente já falou dos 144 mil, as duas testemunhas que vão pregar. Agora vamos lá para Isaías 27, 1. Isaías capítulo 27, verso 1. Tá aqui. Isaías 27, verso 1. Ó, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor, né? A, a, a serpente suja aí do mar, a besta, né? O anticristo, que ela vai ser, depois a gente vai ver isso, que Satanás vai entrar no corpo do anticristo e vai tomar conta dele. Para isso aí eu tenho também umas ideias aqui, mas aí a gente vai falar dela daqui a pouco. Além disso aí, vamos para Jó 41, né? Jó 41. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo ou travar a língua como uma corda? A palavra no hebraico, tanto para crocodilo como para dragão, é a mesma tradução ali, né? No sentido assim que Jó é indagado se ele podia fazer isso. Lógico que não, né? Ele vai falando tudo que Deus pode fazer e aquilo que o homem não pode. Mas vamos lá para João 8:44. Evangelho de João 8:44. E aí a gente vai falar sobre Daniel. João 8:44. Né? E, o verso 44. Então vamos lá. Vós sois do diabo e vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então Jesus chama os fariseus. Por que que esse texto é importante? Porque nos últimos dias muitos vão apostatar da fé por seguir espíritos demoníacos. Timóteo vai falar isso, né? O evangelho. E aí, como é que eu vou dizer isso aqui? Vamos pensar um pouquinho. Para uma grande multidão seguir o anticristo, esse anticristo deve ser alguém que finge ser o que não é. Por que que eu quero dizer isso? Parece
piedoso. Depois eu vou falar sobre o anticristo, e aí como ele é característica dele. Então, assim, não pense, né, que o diabo vai vir, o anticristo, como um Hitler na vida, é, vai vir como. Ele vai vir como assim. É, difícil de falar, porque às vezes as pessoas se falam assim: a, a, o anticristo ele vai vir um discurso extremamente religioso, como se fosse uma guerra santa, tipo bem como contra o mal. E aí, de novo, a gente fala essa situação. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Deus não nos chamou para pegar em espadas. Não foi para isso que Deus nos chamou. Foi para pregar de Jesus, falar da graça e do amor de Jesus, para que as pessoas reconheçam o amor eterno do Pai. Nós não estamos aqui para matar ninguém, para xingar ninguém. Isso não é coisa de cristão, né? Não é para se envolver em política, não é para se envolver em militâncias humanas, mas nosso papel é dar um bom testemunho e pregar de Jesus. Então vamos lá. Os fariseus se perderam no caminho. O evangelho, o evangélico, às vezes está, infelizmente, caminhando aí nesse caminho que não era lá. Porque eles fizeram muitos conchavos com o Império Romano para se manterem ali, ganhar status. Herodes era judeu, né? Ah, e se dobrou, se rendeu à, à política romana. Os fariseus, olha só, a primícia da lei de Moisés é não matarás. E eles estavam buscando e até conseguiram matar Jesus. Criaram lá, a lei não permitia a morte. Ele tinha cidade de refúgio. A primeira coisa que a política mundana e enganosa tirou do povo de Israel foi a cidade de refúgio. A cidade de refúgio é algo tremendo, a gente já falou um pouco sobre ela, mas a pessoa que cometia um crime, ele tinha que ir para uma cidade onde tinha um sumo sacerdote, que ele cuidava da cidade de refúgio. E ali, lá, ele era orientado, ele era conversado. Quando Davi foge de Saul, Saul tinha um servo que estava numa cidade de refúgio, com os sacerdotes, que era pastor dele, de certo ele roubou alguma coisa, e, e Saul não mandou matar ele, porque tinha cidade de refúgio ainda, e ali na cidade de refúgio ele vai e deveria ser tratado. Depois denunciou Davi, todos aqueles sumos sacerdotes morreram à espada de Saul. Davi também, o caso do Absalão. Absalão ele foge, né, da presença do rei, mas ele vai para uma cidade de refúgio. Então ele não podia ser morto e assim por diante. A cidade de refúgio, na lei já existia esse amor de Deus. Imagine agora na graça, né? Mas aí amanhã a gente continua em Daniel, pena que vamos orar, né? Olha só, o mais importante é entender isso, que nós estamos aqui para abençoar, jamais para amaldiçoar. Nós estamos para falar do amor de Jesus e não do ódio da humanidade. Falar da graça do Pai e não do juízo eterno. O que adianta falar que a pessoa vai para o inferno? O importante é falar que ela pode ir para o céu, não é verdade? O nosso papel aqui é dar uma direção como um farol e falar: ei, você está no caminho errado, vem para cá. Não é dizer, continua mesmo, seu infeliz, você vai para o inferno. Para que Jesus morreu na cruz, então, se for para isso? O diabo já faz, não precisa da gente, não é verdade? E ele faz muito bem, diga-se de passagem, infelizmente. Então, assim, o nosso papel é mostrar um outro caminho, uma outra oportunidade para a pessoa, para dizer para ela: olha, esse aqui talvez não seja o seu melhor caminho. Jesus pode mudar o seu trabalho,
seu lar, sua família. A pessoa não precisa abortar, não porque uma lei existe, porque o Espírito Santo pode consolar e pode trazer. A pessoa pode ser livre do suicídio porque alguém pode dizer que Deus a ama e tem esperança para aquela pessoa. A pessoa pode se livrar de roubar, de matar, não porque uma lei diz que não, porque a lei e nada é a mesma coisa, a gente já viu isso. O que impede a pessoa de querer fazer um pecado não é a lei, a proibição, é o Espírito Santo, que convence o homem do juízo, da justiça, né, e do pecado. Mas amém. Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, pelo aquilo que o Senhor tem direcionado às nossas vidas. Ensine a ensinar a tua verdade, ó Pai. Não o que é nosso, não os nossos valores, os nossos conceitos. Porque, como diz Isaías, tudo de bom que nós temos é como um trapo de imundícia diante do Senhor. Apenas a tua verdade é santa e pura e verdadeira. Que possamos falar do Senhor, que a cada dia o Senhor cresça e nós possamos diminuir na tua presença. Tire de nós todo o orgulho, o engano, a mentira, a soberba, para que o Espírito Santo, ó Deus, nos ensine na humildade a sermos santos como o Senhor é. Que esse dia possamos ser esse farol, iluminando a vida das pessoas, para chegarem à tua verdade e à tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de primavera, hein? Deus abençoe aí, em nome de Jesus.